Me chegou uma aqui agora, Uhum, da Matilde. Como enfrentar entendi. esses tempos tão difíceis? É complicado ficar leve com tanta coisa pesada ao nosso redor. Então, esse é um ponto importante, por quê? O peso que nós estamos vendo à nossa volta é o resíduo do ciclo que passou. O que significa resíduo? Resíduo é tudo aquilo que nós não conseguimos resolver enquanto humanidade, mas principalmente o resíduo da humanidade anterior, porque os nossos antepassados, o que eles não conseguiram resolver no plano astral, no coletivo, etc e tal, isso vem nas próximas gerações, nas próximas humanidades. E aí as pessoas encarnam com aquele sobrenome que elas carregam, que tem já uma carga, né, para ser resolvida, naquela família, porque já tem questões kármicas para serem resolvidas, e e no coletivo, na nação, no lugar, no mês, no ano, na família, tudo isso é um contexto onde vão ter resíduos para serem resolvidos, resíduos que no pós-morte a gente resolve um tanto de coisa no mundo astral, no mundo espiritual, a gente dá conta de resolver um tanto de coisa que a gente não deu em vida. Mas aquilo que a gente não consegue ainda resolver totalmente nesse plano, é como se a gente viesse para a próxima existência trazendo uma mochilinha, um pacotinho, com essas questões para resolver. E à medida que a vida vai passando, a gente ganha, por exemplo, uma alma nova, limpinha, e vem lá nela uma memoriazinha de resíduos anteriores. E aí nós viemos o quê? Para essa vida para resolver aquilo. Então, nós estamos aqui resolvendo o resíduo de um ciclo. E a grande maioria das pessoas que estão hoje aqui vivendo nessa época, nesse momento, elas estão, normalmente são 777 encarnações, e nós estamos quase todos, estamos aí nessa beira aí, né? Já nas últimas, fechando, que é chamada a humanidade que faz a síntese, que fecha ciclo, né? Então, nós estamos vendo todos os horrores que vão ser curados, curados de uma forma intensa. Primeiro, tomando consciência deles. Eu tenho certeza que ninguém hoje tem a mesma percepção do mundo que tinha há 3, 4 anos atrás, com tudo isso que aconteceu. Foram tantas interrogações, tantas reflexões, tantos sustos, né? Tantas surpresas desagradáveis e agradáveis também, porque nós fomos forçados a olhar para a vida, a olhar para o que é essencial, a buscar caminhos mais inteligentes do que aqueles que a gente estava trilhando, a tentar nos encontrar de uma forma mais essencial, a entender por que a gente não está feliz, depende no trabalho ou na família. Isso tudo aconteceu paralelamente, não foi? Enquanto as coisas terríveis estão aqui acontecendo, as pessoas estão nessa busca interior aqui também, para lidar com tudo isso. No tabuleiro da conta, vamos dizer assim, do equilíbrio da conta do eterno, nesse tabuleiro que fica aí, podem ter certeza que o que vai sobrar de bom, em termos de tomada de consciência, é muito maior do que ficou de negativo, tá? Aparentemente não, porque nós temos uma coisa chamada mídia, que põe o holofote em tudo de ruim que está acontecendo. E para eles isso é intencional. Por quê? Porque eles querem mostrar que os horrores são mais fortes do que os amores, né? De que as dores são piores do que a capacidade do ser humano de curar-se, porque é assim que essas energias do baixo astral sobrevivem, do pânico, do medo, da violência, da dor, né? Esse é o contexto de mundo onde essas energias sobrevivem. E isso é nos colocado olho abaixo, goela abaixo, ouvido abaixo, nas mídias. Então, primeira coisa, eu sugiro, eu faço isso há mais de 30 anos, aqui em casa nunca teve nem televisão aberta, né? Que evitem mesmo, porque o mesmo tempo de vida que você tem para curar e para buscar
o bem, o bom e o belo, é ao mesmo tempo que você vai ficar olhando para o horror, para a dor e para o terror. E é a sua vida que está passando. Então, a gente olha assim, a gente pode ter compaixão, sim. Agora, lembre-se, compaixão é uma coisa bem diferente do que as pessoas normalmente fazem. A compaixão, ela é um processo de libertação. Você tem que enxergar, entender que o outro está ali passando e que ele vai se libertar. E você pode ter compaixão no auxílio da libertação e não no mergulhar na dor com o outro. Entende? Porque senão você é mais um. Então, você, mas isso é difícil. É tão difícil quanto permanecer ali, sem sair do lugar. É a mesma energia que a gente usa. Então, o que é a vida? A vida não é isso que está aí. Esse é um ponto que a gente precisa entender, gente. É assim. Deixa eu ver se eu consigo trazer um exemplo que clarifique bem isso. Como é que Deus permite que tanta coisa ruim aconteça? As pessoas fazem essa pergunta. Como é que pode existir um Deus que permita que tudo isso aconteça? Então vamos começar a entender. Imagine que você tem lá seus filhos e um filho seu disse assim: olha, eu quero ir para fazer um curso ali num spa ou numa escola iniciática onde eu vou aprender muita coisa, aprender sobre a vida, etc. Tal. Isso é muito importante para mim. Aí você vai, financia, dá toda energia, permite, ali ele vai crescer, vai florescer. Quando chega lá, ele se encontra com uma outra turma e usa aquela energia toda, que era para o seu florescimento, para poder ele alcançar, para ir usar drogas, fazer confusão com os outros e desperdiçar todo aquele investimento, né, de energia, de tempo, de recursos para um crescimento, para uma destruição da vida. O que você, como pai, vai dizer? Eu que quis que meu filho fizesse isso? Não. Ele pegou a energia da vida e ele criou um mundo astral, uma realidade que não tem nada a ver com o plano divino. Percebe? O que hoje, a dor, o horror e tudo que a gente vive, não é o plano divino original. É a decorrência do que nós fizemos com a energia divina que nos foi confiada. É o mundo que a gente co-criou e chama de realidade. É o plano astral. É o Deus do astral que a gente criou, a imagem e semelhança do homem, que é o contrário, né? Aquele Deus que as pessoas colocam lá como imagens e colocam lá na nuvem, o Senhor, e etc., que ora é afável, ora é piedoso, ora castiga, ora é terrível, é criminoso, faz horrível, não escuta minhas orações. Esse não é o Deus que a gente deveria estar orando para ele, não é o Criador. Esse é o Deus do astral, criado pela coletividade humana. Então as pessoas, o humano divino, ou seja, Deus em nós, se ajoelha diante de uma falsa divindade para orar e pedir a um Deus do astral para atender às suas súplicas. E isso a gente vai precisar parar. Porque isso é um desvio de rota. Né? Nós somos humanos divinos, a energia divina foi nos confiada. Nós somos capazes de gerar seres humanos que têm corpo físico, astral, vital, mental, espiritual. Nós somos capazes de ser instrumentos da geração de outros seres divinos. E a humanidade pegou todo esse poder e transformou nessa loucura que a gente está vendo aí. E agora o que está acontecendo? O processo do plano vai adiante. Então, a inspiração cósmica é a elevação da Terra dentro da sua ronda de evolução. Então, todos os reinos que evoluem e vivem na Terra vão para uma outra frequência. Então, todo o resíduo dessa má utilização da vida divina, que foi a cocriação num plano astral denso, ela precisa ser limpa.
porque no eterno não pode haver prejuízo. A conta tem que ser zerada, certo? Então, quando a gente fala, nossa, mas não é possível que existe um Deus que permite uma coisa dessa acontecer. Não. O plano divino é outro. O plano divino, gente, não conhece doença. A saúde é a tônica do plano divino. A alegria de alma, a felicidade é um estado eterno. Por que a gente fala que a felicidade é apenas momentos? É porque são apenas em pequenos momentos que a gente se conecta a esse eterno. A felicidade é. Nós é que nos conectamos muito pouco com ela. E aí nós pegamos a vida, a energia da vida, a matéria-prima da vida, e vamos como barro, você amassa o barro, cria um tijolo, esse tijolo você faz um prédio de 100 andares, ali na frente você implode esse prédio e pode construir uma praça e um jardim no lugar. O ser humano é alquimista, certo? Nós temos esse poder e agora nós vamos voltar para esse ponto. Então, como lidar com isso? É assim, é tendo consciência. Tendo consciência de que as coisas ruins que estão batendo na nossa porta, aquilo que a gente está vendo, primeiro porque vendo a gente toma consciência. Isso eu não quero nunca mais. Então, como consciência, a gente não repete aquilo em instância alguma nunca mais. Segundo, transmutar, curar, libertar. É outro ponto que a gente está fazendo aqui. Então, não dá para ser feliz? Claro que dá. A gente precisa separar. Separar o que é o plano divino do que é o plano cocriado pelos seres humanos dentro de uma limitação de consciência absurda, usando a energia da vida para cocriar no astral e aqui no plano físico aberrações, né? É aquilo, né? Você recebe um presente divino e usa para fazer uma loucura com aquilo, para detonar a vida. E é isso que nós estamos aprendendo coletivamente agora. Então, quem aprendeu, aprendeu, né? E está vendo agora, está despertando. Quem não aprendeu vai continuar o seu processo em outra dimensão, não é castigo, nada dessas coisas, não. Vai simplesmente. Né? E quem chegou ao máximo da crueldade com a vida, vai passar pelo que é chamado a segunda morte, né? Vai voltar para o incriado. Para começar tudo de novo, lá atrás. Mineral, vegetal, animal, humano, divino. Então, esse é o ponto. Então, assim, o que eu faço? Quando eu vejo a loucura, eu me distancio de muitas coisas, porque, no fundo, é quase que uma coisa só. Né? A gente vê, é a lama vermelha do denso astral. Então, bateu aqui na minha porta, então, deixa eu tratar com a consciência que eu tenho nesse momento. Vou tratar com aquilo que é absolutamente o necessário e acabou. Agora, o meu tempo de vida que me foi confiado, eu vou focar naquilo que eu acho que vai fazer bem para muito mais pessoas e que vai ser muito mais honrado no sentido de que estou me reconectando ao plano divino. Esse é o ponto que nós estamos vivendo. E muitas coisas que chegam a nós não são verdades. Tem muita coisa aí que é confusão mesmo. E tem muita gente que veio para curar, sendo o elemento da transmutação. Então, vem aquele que veio para passar pelo sufoco, não sei o quê, por quê? Lá atrás aprontou demais e agora veio com a função de resolver. E está resolvendo por todos nós. Tem muita gente que está resolvendo por todos nós coisas muito pesadas. Então, a gente tem que entender que o cenário é esse. Ok? Mais alguma? Maravilha. Tem mais uma sim, pegando o gancho aqui. Tá. Pergunta da Verlinda. Vou até compartilhar aqui. Verlinda Lopes. Tem como a gente ajudar alguém que identificamos com esse problema de ficar no passado remoendo ressentimentos? Tem. Sempre tem. Né? Primeiro, para mim não tem outro caminho que não seja o do conhecimento. Por isso que é dito que a verdade
vos libertará. Libertar do quê? Da ignorância, da limitação, né? Porque muitas pessoas ficam remoendo coisas porque elas desconhecem como é que a energia funciona nelas, né? Mas nem sempre as pessoas querem saber. Nem todo mundo quer ficar diante da verdade, né? Nem todo mundo quer ser liberto. Então, você tem que ter a compaixão de perguntar para a pessoa: você já ouviu falar sobre isso? Você gostaria de entender como isso funciona? Começar a conversar. Se a pessoa falar não, 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 então aí você fala: olha, eu vejo assim, e eu não vou compartilhar da repetição disso com você, porque eu vou estar fazendo mal a você e a quem está ligado a isso. E eu já fiz muitas vezes isso. Isso não é ofensivo, não. A pessoa vem contar uma coisa, uma, duas, três, e você chega e fala: olha, você está alimentando uma memória de uma coisa que já nem existe mais, você naquele momento nem existe mais, você não é mais assim, etc. Isso está comendo você vivo, né? Está te comendo vivo, está comendo a sua vida, seu tempo de vida. As pessoas querem ir para a academia, quer fazer não sei o quê, para ter longevidade, saúde, juventude, mas aquilo que mais corrói, elas não querem se livrar. Então, chegou a hora desse conhecimento sutil, mas da mente abstrata entrar em cena, né? Isso é questão de percepção, gente. Outro ponto importante aqui na nossa conversa. Se a sua percepção está reduzida à mente concreta e aos 5 sentidos, você pode entrar e sair de diversas situações, a vida vai continuar oferecendo as mesmas equações para que você resolva. Você não mudou nada da sua percepção. Então, isso é assim, porque é assim, porque é assim, porque é assim, acabou, fechou, porque eu consigo perceber com os 5 sentidos desse jeito, acabou. Você não amplia a sua audição, você não amplia a sua visão, você não amplia o seu olfato, né? O seu paladar para ouvir, para perceber outras dimensões daquela circunstância. E isso é o que a gente chama mente abstrata ou intuitiva, que é o próximo estágio da nossa evolução. Nós viemos muito bem até a Atlântida, até aqui agora, com mente concreta, né? Mas agora a gente já expande, senão não seria possível a gente nem estar falando isso aqui. Se nós estamos conversando sobre isso, é porque a mente abstrata já está ancorada, o campo dela, né? Que é o novo ciclo. Então, nós vamos estar trabalhando com a mente intuitiva, ela amplia a nossa percepção. Quando a percepção amplia, a, a nossa visão de mundo muda, porque a gente vai enxergar uma faixa a mais de realidade. A nossa percepção de realidade mudando, os nossos conceitos sobre a realidade mudam. E quando isso muda, as nossas atitudes e a nossa forma de lidar com as coisas mudam. Então, assim, desde criança, eu já acho que começa desde pequeno, a gente já deve começar a conversar com uma criança, sabendo que ela é aquele que veio mais recente do plano divino e com uma ânsia de resolver para ir adiante. Então, a gente tem que conversar com a criança como se estivesse conversando com um adulto, né? Assim, no sentido de conversar sempre com a consciência dela. Conversar com um adulto como se estivéssemos conversando com anjos, com seres divinos, para poder tratar de consciência para consciência. O problema é que quando a gente vai conversar com as pessoas, a gente conversa de razão para razão, ou de emoção para emoção. Então, isso faz com que a gente se embole no meio da coisa e não resolve. Então, não é com o mesmo modelo mental, como disse Einstein, que nós criamos o problema que nós vamos resolvê-lo. Então, quando você vem com um conhecimento superior e compartilha, mesmo que a pessoa não entenda naquele momento, a semente foi plantada. Alguma sementinha cai em terra fértil, em algum momento da vida aquilo, dá aquele clique, né? E aí a pessoa vai lembrar, olha mesmo, ela falou sobre isso, será que é isso? E é assim. O caminho real, gente, é o caminho do conhecimento real,
A gente, em vez de ficar lendo bobagem, ficar vendo bobagem por aí, perdendo tempo, horas e horas em redes sociais, a gente devia estar buscando conhecimento verdadeiro, né, para poder lidar com a vida de uma forma verdadeira. Parar de ser um fantoche do sistema, né? Então, tem condição, sim. Mais alguma Maravilha. coisa? Inclusive, em breve aí a jornada real, né? A partir do dia Ah, 30, é, gente, nós estamos preparando, eu estou preparando para vocês uma jornada lá, vai ser de 30 de de maio, né, 30 a Felipe? dia 3, isso. 30 de maio até o dia 3 de junho. Vão ser três sequências, né? Vai ser sobre a jornada real. Eu vou falar sobre o plantio, sobre o cultivo e sobre a colheita, porque a vida é isso. Nós somos sementes da próxima humanidade. Nós precisamos saber como preparar para plantar e o que plantar. Nós precisamos saber cultivar, nós precisamos saber colher e o que fazer com a colheita. E isso são com conhecimentos que é outro nível de conhecimento, né? Então fica aí, lembrança, registra aí, viu, gente? Vai ser aqui, online, vai ser gratuito para todo mundo poder seguir e nós vamos fazer a jornada real, tá? Isso aí, em breve a gente traz mais A gente informações. traz mais informações aí. Boa lembrança, que é sobre isso mesmo. Isso. Tem uma pergunta da Isolde, ela pergunta assim: como eu sei se estou no caminho ascendente, caminhando para 5D? 5D é, de fato, a frequência de origem, é a frequência original, é onde de fato a vida acontece. Quanto mais denso, quanto mais físico, quanto mais na densidade nós mais vibramos na camada que a gente chama de ilusão, que é a menos real, né? Então, como que a gente sabe que a gente está indo para o nosso caminho, voltando para a nossa origem, né? Para o nosso eu original? É quando você começa a ter, momento a momento, você não começa assim, ai, você não vai querer controlar mais nada, você não vai querer ficar brigando com nada. Você começa, momento a momento, a querer estar assim, bom, aqui e agora, diante disso está acontecendo, olha para dentro. Como que eu quero lidar com isso? Aí você usa a sua consciência e lida. E aí você vai sentindo um estado de quê? De leveza e de paz de espírito. Essa caminhada, né, em que nós vamos saindo de ter que dar satisfação do eu externo para o outro, onde a gente chega para o outro e diz que um monte de coisa que a gente aumenta que a gente é, ou quando a gente diz para a gente mesmo e que a gente diminui quem a gente é, né? Você deita a cabeça no travesseiro, que você vai falar de você mesmo, e você não se vê com a sua grandeza, né? Também não é questão de ego, de vaidade, orgulho, não. É olhar mesmo características que você se aceita ter, que os outros te dão ou que você se dá, que na verdade não tem compatibilidade porque não são verdadeiras. Então, quando você vai chegando naquele ponto zero, que você não tem mais nem vontade de se definir, eu sou assim, eu sou assado, eu faço isso, eu faço aquilo, que você fica naquela tranquilidade, que onde você estiver é a mesma coisa, entendeu? Que onde você vai é o mesmo jeito, você não deve nenhum tipo de satisfação externa nem interna, porque você está integrado, está verdadeiro, está dentro da sua simplicidade, né? Não é ser simplório, é ser simples, né? Íntegro, verdadeiro, autêntico. É aí que a gente vai. É aí que nós estamos literalmente no caminho, porque nós estamos o quê? Esvaziando a nossa alma, o nosso astral, das ilusões, das falsas percepções, das inverdades, das mentiras que a gente conta para a gente mesmo, ou que a gente acredita que os outros contaram. Isso tudo vai caindo por terra, né? vai se dissolvendo, e você vai se tornando aquela pessoa que, onde quer que você esteja, é você mesmo. Você está na paz, a pessoa vai te perguntar, se você souber, você fala, eu não sei responder isso,
eu preciso meditar, eu acho prudente não falar sobre isso agora, porque eu não tenho nada disso amadurecido em mim, não quero opinar para não opinar. Então, eu acho isso, até isso aqui tudo bem, sobre isso eu não tenho certeza. É quando você vai sendo quem você é, passo a passo, momento a momento. Você pode estar no ambiente mais sofisticado, no ambiente mais simples e nada muda. Aí você está caminhando para esse estado de plenitude. Maravilha.